Bom dia, povo do Senhor. Como estão os amados? Espero que todos muito bem na presença do Pai. E aí, vamos estudar mais um dia de lição maravilhosa, mais um capítulo da Bíblia. E nós estamos hoje em 1 Timóteo, capítulo 3. Então, vamos falar com o Papai do Céu para que ele possa nos direcionar, no caminho correto. Vamos lá. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estou, Senhor. Te peço, Pai amado, perdão aos nossos erros e pecados cometidos contra Ti. E te peço ainda um pouco mais, Senhor, que Teus anjos e Teu Espírito Santo possam estar aqui conosco na nossa pequena reunião, para que nós possamos honrar e engrandecer o Teu santo nome, para que naquele grande dia nós estejamos todos reunidos a Ti, Senhor. Eu te peço nesse momento que abra nossas mentes e nossos corações para receber a Tua palavra. É o que te peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento, cordato, inimigo de contendas e não avarentos, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na coordenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois o que desempenharem bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Verso 14: Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. Eita, meus irmãos, que maravilha em falar desse assunto. Veja só.
as qualidades dos bispos e dos diáconos. Paulo escreve essa carta para que as pessoas as pessoas responsáveis pela igreja, elas venham ter um pilar de exemplos para ser seguido, para poder estar à frente da igreja. Ter um cargo, ter uma função dentro da igreja é algo extremamente extraordinário. Nos eleva a nossa capacidade, parece que nós crescemos dentro da igreja. Estou dizendo isso por experiência própria. Veja só, não é uma coisa que você deve se engrandecer diante dos seus irmãos, mas você deve estar livre de qualquer uma dessas coisas que ele deixa bem claro para nós aqui, né? Que Paulo deixa bem claro, que a gente deve ser irrepreensível. Ah, como assim? Ser perfeito? Porque ser irrepreensível é ser perfeito. Não, não é ser perfeito, meus irmãos. Mas que a gente, se você tem uma liderança, se você exerce um cargo, uma função dentro da igreja, é necessário que você sirva para quem você está liderando como um exemplo. Senão, não tem por que você estar nessa função, já que você não serve de exemplo para ninguém. E o interessante, aqui Paulo ele vem dando algumas características que devem ser seguidas. Veja só, aqui no verso 2 diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinhos, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a própria casa, porém cortado, inimigo de contendas e avarento, e não avarento, né? Veja só, aqui Paulo ele está dando o exemplo de como você deve governar na igreja, principalmente com você, é a mesma coisa de você governar a sua casa. Se você governar bem a sua casa, o seu lar, os seus filhos, as suas finanças e etc, você está apto sim a ter uma função dentro da igreja. Mas só que assim, aquela pessoa, ele quer dizer o seguinte, aquela pessoa, a família é como se você tivesse se preparando para a função da igreja. Veja só, aquela pessoa que sabe bem o que está fazendo dentro do seu lar, sabe comandar o seu lar, ela está se preparando para comandar a igreja do Senhor, para estar à frente dos irmãos, não para mandar na igreja, mas comandar, ou seja, encaminhar os irmãos na direção do Pai Celestial. Se você não sabe comandar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, o seu lar, como você se acha capaz de comandar algo referente a uma coisa tão assim de alta responsabilidade, que é a igreja do Senhor? É complicado. Muitas das vezes eu me acho incapaz e por isso eu venho pedindo capacitação ao meu Pai. Senhor, me capacite, porque eu não me acho capaz de estar à frente da igreja, mas eu preciso diariamente estar me capacitando, porque foi aonde o Senhor me colocou. E se o Senhor me colocou, o Senhor garante. Certo? Nós devemos ser representação do Deus vivo aqui na terra. Não, isso não só se remete às pessoas que estão à frente da igreja, que têm cargos dentro da igreja. Isso se refere ao cristão, tá? Mas Paulo aqui, ele deixa exemplo a essas pessoas, né? A essas pessoas que estão à frente da igreja, por quê? Porque elas vão estar
demonstrando a essas pessoas como é que deve ser seguido a palavra do Senhor, tá certo? Veja só, aqui diz o seguinte: a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Olha, no verso 14, perdão, no verso 15 diz assim: para que tarde, que ele vem escrevendo no verso 14, diz o seguinte, vou voltar de novo, perdão, mas vamos voltar aqui para a gente entender melhor. Verso 14, escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Paulo ele vem demonstrando aqui a necessidade que nós temos de estar adequados para estar de frente à igreja do Senhor. É uma responsabilidade, meus irmãos, tremenda. Por isso, muitas vezes eu peço a Deus, todos os dias eu peço a Deus, aliás, todos os dias mesmo, e às vezes no mesmo dia, várias vezes eu venho pedindo a Deus, me capacita, Senhor, me capacita, me capacita, me capacita. Porque é uma responsabilidade tremenda, meus amados. É uma responsabilidade tremenda, e você tem que ser exemplo para você dar exemplo. Então, cada dia mais nós temos que estar nos limitando, observando os nossos erros, para que a gente possa nos livrar de cada um deles, certo? Ou seja, se por acaso você é avarento, você pode ter certeza que não vai servir para cargos. Porque Deus, ele é amor, Deus é piedade. Então você tem que ter os braços estendidos para receber a todos. Tem que saber receber bem. Tem que saber que Deus é amor e Deus sendo amor, Ele quer que nós sejamos amor também. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Aí você diz assim, mas é muito complicado seguir todas essas tarefas que está descrita aqui dentro da palavra. Se fosse fácil, Deus não capacitaria a gente. Ele mandava a gente fazer e a gente fazia e pronto. Se fosse fácil, qualquer um poderia fazer, mesmo sem estar na presença do Senhor. Por isso a vida de um cristão não é tão fácil quanto parece. Mas é porque, gente, mas ser é hospedeiro, não ser violento. Tem hora que eu não consigo controlar os meus impulsos. Claro, você é um ser humano como um outro qualquer, mas você tem que ser exemplo para os demais. No mínimo, você tem que ser exemplo para os seus filhos. No mínimo. E como exemplo para os nossos filhos, nós queremos ser bons exemplos. Isso é fato. E exemplo para o povo de Deus, meus amados. Aí é que nós devemos dobrar, triplicar a nossa atenção para que nós venhamos fazer o que é correto. Amados, por hoje eu vou deixar esse pedacinho que nós lemos aqui e essa interpretação um pouco. Eu quis reduzir ela o máximo possível porque daqui a um pouco eu tenho um treinamento. Então, nós não vamos nos adiantar na hora, né? Porque dá continuidade um pouco mais, mas eu acredito que eu deu para explanar muito bem o que Paulo quis dizer, que é que nós sejamos exemplo para as outras pessoas. E isso não se refere simplesmente... Aqui ele vem falando com as pessoas que estão de frente à igreja, né? Mas só que aqui ele está falando, dando esse exemplo, mas isso é para cada cristão. Eis que nós somos o sal do mundo e a luz, sal e luz do mundo.
Nós não podemos ser insosso e não podemos ser salgados. Temos que saber ser temperados. Temos que saber se temperar. Temos que ser o sal na medida correta. Nós devemos dar luz para quem está na escuridão e não o contrário. Então, nós temos que ser exemplo. Nós temos que dar exemplo. Como é que você vai dar exemplo se você não serve de exemplo? Se ligou? Qual é a questão aqui? Então, meus amados, é justamente isso. Paulo está deixando um exemplo para que a gente possa seguir. Não apenas os diáconos, os bispos, os pastores e os anciões. Não só eles. Mas todos nós, como cristãos, como servos do Senhor, temos que servir de exemplo para o mundo que desconhece a palavra do Pai. Para que quando eles venham conhecer a palavra do Senhor, saibam o que fazer. Tá certo? Então é isso, meus amados. Essa é a palavra de hoje. E vamos ler só esse pedacinho aqui, final, do verso 16, que diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Veja só, meus amados, porque eu quis ler esse pedacinho? Porque tá vendo essa glória toda, essa majestade toda aqui, esse poder todo aqui? Você é representante, você é. Então, meus amados, que Papai do Céu esteja com cada um de nós e possa estar nos mostrando a direção sempre, todos os dias da nossa vida, tá certo? Então vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de mais um dia na tua presença e também, Senhor, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais da tua palavra e dos exemplos que o Senhor nos deixa dentro da tua palavra para que a gente possa seguir. Pai amado, eu coloco nas tuas mãos as nossas vidas, coloco nas tuas mãos a vida das pessoas que estão à frente das nossas igrejas, para que elas possam servir de exemplo para outras. E também, Senhor, a cada um de nós, servos e servas de Ti, para que a gente sirva de exemplo para este mundo. Que a gente possa transparecer a Tua presença diante de todo o Teu povo, Senhor. Que a gente possa se igualar a Ti, o máximo possível que possamos chegar. É o que eu te peço, Pai amado, e agradeço por méritos de Cristo Jesus. Amém. Um beijo carinhoso, fiquem todos com Deus e vamos à luta, meus irmãos. Não é fácil ser cristão, mas o que é bom está por vir. Jesus Cristo nos espera nas mansões celestiais. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.